O que é o Bubble Sort? Eu sou o Thiago e este é meu seminário de FPAA e vou introduzir vocês ao Bubble Sort. Introdução. Bubble Sort é um algoritmo simples de ordenação por comparação que organiza uma lista de elementos repetidamente percorrendo a lista, comparando e trocando pares adjacentes que estão fora de ordem. O nome Bubble Sort vem da forma como os elementos flutuam para o topo da lista, como bolhas na água. Apesar de ser um dos algoritmos de ordenação mais simples, Bubble Sort é frequentemente utilizado para fins educacionais, para introduzir conceitos de algoritmos de ordenação e complexidade computacional. Como é o funcionamento do Bubble Sort? A ideia básica do algoritmo é realizar a troca de elementos de modo que os elementos com maior valor sejam posicionados no final do vetor, ou array, e os com menor valor sejam posicionados no início do vetor. A imagem mostra uma sequência de trocas onde os elementos maiores se movem gradualmente para suas posições corretas. Qual o problema do Bubble Sort? O Bubble Sort é um método básico de ordenação que reorganiza uma sequência de elementos em ordem crescente ou decrescente. Embora fácil de entender, sua eficiência é limitada em grandes conjuntos de dados, devido à sua complexidade quadrática, O de N2. Essa complexidade significa que o tempo de execução do algoritmo aumenta drasticamente à medida que o número de elementos cresce, tornando-o ineficiente para listas grandes. Este método serve como base introdutória para algoritmos de ordenação mais eficientes, como Merge Sort e Quick Sort, que possuem complexidades menores e são preferidos para aplicações práticas devido à sua eficiência superior. O Bubble Sort utiliza uma abordagem simples de comparação e troca. A cada iteração, ele compara elementos adjacentes na lista e os troca de lugar se estiverem fora de ordem. Esse processo é repetido até que a lista seja completamente ordenada, com os maiores elementos subindo para suas posições corretas. A imagem abaixo ilustra visualmente como os elementos são comparados e trocados em Bubble Sort. Bubble Sort não é eficiente para grandes listas devido à sua complexidade temporal A de N2, mas pode ser usado em várias situações específicas. E aqui estão algumas aplicações dela, como, por exemplo, o ensino de conceitos básicos de algoritmo e ordenação. Em contextos educacionais, Bubble Sort é extremamente útil para demonstrar os princípios básicos de algoritmos de ordenação. Também em pequenas listas onde a simplicidade do código é mais importante que a performance. Para listas pequenas, a simplicidade e facilidade de implementação de Bubble Sort podem ser vantajosas, especialmente em sistemas onde o desempenho não é crítico. E também, listas quase ordenadas, onde pode ser mais eficiente do que em listas desordenadas. Quando uma lista já está quase ordenada, Bubble Sort pode ser surpreendentemente eficiente devido ao seu menor número de trocas necessárias. Em termos históricos, Bubble Sort foi um dos primeiros algoritmos de ordenação desenvolvidos e estudados, datando dos primeiros dias da ciência da computação. E agora vamos à sua solução. O algoritmo Bubble Sort funciona da seguinte maneira. Primeiro, vemos com a inicialização, onde começamos com a lista original de elementos não ordenados. Não há passos especiais de inicialização, como em alguns outros algoritmos. A lista é simplesmente considerada como está. Depois, começamos as iterações, onde percorremos a lista comparando cada par de elementos adjacentes. Se os elementos estiverem fora de ordem, ou seja, o primeiro é maior que o segundo, para a ordenação crescente, trocamos os elementos. Esse processo é repetido da esquerda para a direita, uma vez para cada elemento na lista. E ficamos nesse processo de repetição, onde repetimos o processo de iteração várias vezes, até que passamos pela lista inteira sem precisar fazer nenhuma troca, o que indica que a lista está ordenada. Cada passagem garante que o próximo maior ou menor elemento seja colocado na posição correta, borbulhando para sua posição final. Esses passos garantem que em cada interação, os elementos menores subam para suas posições corretas na lista, resultando em uma lista ordenada ao final do processo. E como podemos ver, o GIF ilustra como os elementos são comparados e trocados durante o Bubble Sort. Então, vamos começar entendendo o primeiro passo do Bubble Sort, que é a colocação do maior elemento em sua posição correta. Inicialmente, comparamos os pares de elementos adjacentes. Aqui, começamos com 6 e 0. Como 6 é maior que 0, os trocamos. Repetimos o processo com os próximos elementos, até que o maior número suba para a última posição. Esse processo continua até que a maior bolha de todas encontre seu lugar. No segundo passo, buscamos posicionar o segundo maior elemento na sua posição correta. Após a primeira iteração, o maior número já está no final do array. Agora, repetimos o processo para os elementos restantes. Note que começamos novamente do início, garantindo que cada passagem coloque o próximo maior elemento na posição correta. É interessante notar que, apesar de não ser o algoritmo mais rápido, o Bubble Sort é muito intuitivo e fácil de implementar. No terceiro passo, repetimos a mesma lógica para colocar o terceiro maior elemento na posição correta. Continuamos a comparação e troca entre pares adjacentes até que o terceiro maior número esteja no seu devido lugar. E agora vamos ao código-fonte, onde temos aqui o pseudocódigo e a implementação.
E o pseudocódigo basicamente é uma representação, né, que nos ajuda a entender a lógica sem nos preocuparmos com a sintaxe específica de uma linguagem de programação, que é basicamente o que eu já descrevi ao decorrer dos outros slides, o funcionamento do Bubble Sort. Então, com isso, aqui está a implementação do Bubble Sort em Python. Vamos entender como que ele funciona de uma maneira simples. Primeiro, né, temos uma lista chamada numbers, que contém os números que queremos ordenar, e a lista começa assim: 7, 3, 6, 2 e 0. Em seguida, calculamos o tamanho dessa lista e guardamos na variável size. O algoritmo usa dois loops. O primeiro loop percorre toda a lista várias vezes. Ele começa no início da lista e vai até o penúltimo elemento. O segundo loop compara cada par de elementos adjacentes na lista. Se o elemento da esquerda for maior que o da direita, eles trocam de lugar. Então, vamos ver isso em ação. Na primeira passagem do segundo loop, comparamos 7 e 3. Como 7 é maior que 3, trocamos os dois. Agora a lista está assim: 3, 7, 6, 2 e 0. E continuamos comparando e trocando, se necessário, até o final da lista. E a variável swapped é usada para otimizar o processo, onde no início de cada passagem do primeiro loop, swapped é definida como false. Se fizermos alguma troca durante a passagem do segundo loop, swapped é definida como true. Se não fizermos nenhuma troca, isso significa que a lista já está ordenada e podemos parar o algoritmo mais cedo para economizar tempo. Dessa forma, o Bubble Sort vai borbulhando os maiores elementos para o final da lista, a cada passagem, até que toda a lista esteja ordenada. E essas daqui são as referências utilizadas para esse seminário. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos.